Oi, curioso! Seja novamente bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem fala é a Estela e essa é a segunda parte da nossa entrevista com o Dr. Renan Pedra. Se você ainda não assistiu a primeira parte dessa entrevista, é só clicar no link que se encontra na descrição desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. É muito importante pra gente, viu? Então, doutor Renan, eu queria falar um pouquinho agora sobre a vigilância genômica, né? E o que é e qual a importância dessa vigilância genômica? Então, a vigilância genômica, ela é uma dessas iniciativas de vigilância. Na verdade, ela seria uma divisão dentro da vigilância epidemiológica, onde você vai estar acompanhando, né, a frequência de um determinado evento, mas nesse caso, o evento ele é contabilizado através de metodologias genômicas. Então, quando a gente fala vigilância genômica, basicamente o que a gente está falando é de monitorar as alterações da variabilidade do vírus ao longo do tempo, utilizando essas metodologias de sequenciamento. Esse evento, né, ou essa atividade de vigilância, ela é essencial para que nós tenhamos a capacidade de monitorar tanto o desenvolvimento das variantes já existentes, para que a gente saiba qual que é a frequência que ela, porventura, está atingindo, ou quais as regiões onde essa frequência é relevante no contexto de saúde pública, e também, eventualmente, monitorar o surgimento de novas variantes, que a gente sabe que, uma vez que a pandemia continua, né, sem controle e as cadeias de transmissão extremamente ativas, existe um grande risco de que novas variantes surjam. Então, seria importante que a gente descubra o quanto antes o surgimento delas e que a gente, né, considere essa informação a tomada de decisão de, por exemplo, contenção de mobilidade de pessoas, como foi feito no início da pandemia com o fechamento de aeroportos internacionais. E como que é o procedimento, né, dessa vigilância? Como que ela é feita? Então, ela na verdade, utiliza de metodologias que são relativamente simples, mas, infelizmente, um pouco caras para a realidade brasileira. Então, na maioria das vezes, o que a gente utiliza como amostra para isso são sobras de exames. Então, a pessoa foi a um laboratório, fez a coleta de um exame, né, para poder fazer a PCR, o diagnóstico molecular do vírus, e acaba sobrando um pouco de material biológico ali. Então, esse material é recolhido por nós fazemos a extração do que é vírus, né, do material genético viral naquela amostra, e nós vamos utilizar de métodos que multiplicam esse material genético para que a gente tenha quantidade suficiente para poder ler toda essa informação genética que está contida lá. Então, o que a gente, metodologicamente falando, utiliza seriam reações de PCR, reação em cadeia da polimerase, e também sequenciamento genético. Maravilha. Agora eu vou passar a palavra para a Dani, para ela finalizar essa entrevista aqui com a gente. Fique à vontade, Dani. Bom, agora para finalizar essa entrevista, eu gostaria de saber, doutor Renan, em relação ao apoio, ao financiamento, como vem sendo feito? Eu costumo dizer que a gente também já passou em diversas fases, assim como a pandemia tem fases diferentes, o laboratório aqui também passou por diversas fases. Então, nós não somos, historicamente, um laboratório de diagnóstico, né? Eu sou professor de genética humana, o professor Renato é um virologista de carreira, mas não trabalhava com coronavírus, ele trabalhava com arboviroses, seria zika, chikungunya, dengue. E nesse início de pandemia, né, frente a um desafio que existia sobre a rede pública para realizar esse volume de diagnósticos, nós topamos esse desafio e convertemos a estrutura do laboratório, né? A gente tinha equipamentos, e alguns a gente pegou emprestado, porque alguns laboratórios estavam fechados, né, durante essa temporada, para que a gente pudesse executar o diagnóstico. Então, no nosso caso específico, inicialmente esse diagnóstico foi financiado em grande parte pelo Ministério da Educação, e depois o Ministério da Ciência e Tecnologia entrou com um aporte não só para a compra de insumos, mas também para alguns equipamentos que estavam faltando, porque os laboratórios voltaram a trabalhar e precisavam do retorno dos equipamentos que aqui estavam emprestados. Então, a gente nota que tem um financiamento federal substancial, né, principalmente nessa parte de diagnóstico. E aí, falando da pesquisa, né,
A gente teve no laboratório tanto aporte de agências estaduais, como a FAPEMIG, né? A gente ganhou um projeto no edital do ano passado de ações no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Tivemos aporte também da rede Coronaômica, que é uma rede para caracterização e vigilância genômica dentro da rede vírus do Ministério da Ciência e Tecnologia. E temos aportes de algumas prefeituras que a gente realizou colaborações, como a Prefeitura de Betim, em que a gente realizou um estudo muito bacana no ano passado, levando exames de porta em porta para mais de 3.000 betinenses, no momento onde não se sabia muito bem qual era o retrato da pandemia naquele município. Então, a gente tem ativamente tentado colaborar com diversas instituições, tanto públicas quanto privadas, a fim de sustentar, né, esse financiamento que hoje existe em ciência, mas basicamente para coronavírus, né? Todo mundo que estiver fazendo pesquisa em qualquer outro contexto está passando por um momento extremamente complicado de financiamento. Não, muito bom saber que, mesmo nesse momento difícil, ainda há investimento, financiamento, né? Agora, para finalizar, você acredita que no futuro o coronavírus tornará um vírus no nosso cotidiano, como aconteceu da gripe? Essa é uma pergunta que a gente só pode criar hipóteses nesse momento, né? E considerando os dois lados, a gente pode trazer alguns argumentos. Então, se a gente comparar com o primeiro coronavírus, né, o SARS-CoV, e o vírus o MERS, que é um outro coronavírus que também teve a capacidade de infecção, que é o vírus lá que foi encontrado no Oriente Médio, esses vírus criaram epidemias, não pandemias, e hoje não são vírus que a gente observa como circulantes, né, assim, de maneira substancial no planeta. Então, isso daí iria contra a ideia de que esse vírus se instalaria, né, e a gente teria um processo infeccioso que nos acompanharia no futuro. Por outro lado, esse vírus, ele conseguiu uma capacidade de transmissão, né, um volume de transmissão que a gente não observava para vírus nenhum desde 1918, lá na gripe espanhola. Então, ele, por mais que seja de um mesmo grupo, ele tem características muito próprias que nos levam a crer que ele pode, sim, ter um desfecho diferente. E aí a gente realmente vai precisar de um pouco mais de tempo para poder avaliar se ele vai se tornar uma infecção, um vírus infeccioso de maneira persistente na espécie humana, e também pensar na possibilidade de reservatórios em espécies não humanas, né? Porque a gente tem a possibilidade aí, da mesma forma que a gente tem no vírus da febre amarela ou em outros diversos vírus, outros reservatórios naturais, o que também contribuiria para a possibilidade de que essa infecção continuasse na espécie humana. Entendido. Bom, doutor Renan, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, por ter enriquecido o nosso vídeo. As redes sociais e contato do doutor Renan vão estar disponíveis na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse, alguma dúvida. Assim finalizamos a entrevista e vídeo. Novamente, muito obrigada, doutor Renan, se você quiser falar alguma coisa. Eu que agradeço o canal, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, contribuindo com informação, né, numa era que a gente não acreditaria, mas informação é um bem que, infelizmente, não é compartilhado por todos. Então, é essencial que todo mundo, né, se eduque, traga realmente fontes sólidas, como esse canal, para poder obter informações sobre a pandemia, e deixar um recado de que, por mais que a gente venha repetindo isso desde o início da pandemia, né, a única coisa que o cidadão comum consegue fazer de maneira eficiente nesse momento são as medidas de higiene pessoal, distanciamento social, uso de máscaras e, quando chegar a sua oportunidade, vacine-se.